No capítulo 19 de Mateus, Jesus aborda temas cruciais, como o casamento e o divórcio, a importância das crianças no reino dos céus, e o desafio da riqueza em relação à vida eterna. Através de diálogos e ensinamentos, ele esclarece questões éticas e espirituais importantes. Os fariseus testam Jesus, perguntando se é lícito um homem se divorciar de sua esposa, por qualquer motivo. Jesus responde, citando o plano original de Deus para o casamento, afirmando que, desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher para se tornarem uma só carne no casamento. Ele acrescenta que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando perguntam por que Moisés permitiu o divórcio, Jesus explica que isso foi permitido por causa da dureza de coração, mas que o divórcio não reflete o ideal divino. Ele afirma que o divórcio só é permitido em caso de infidelidade sexual, mas que se alguém se divorciar por outra razão, e se casar de novo, comete adultério. Os discípulos, chocados, sugerem que talvez seja melhor não casar, ao que Jesus responde que nem todos podem aceitar isso, a não ser aqueles a quem isso é dado, como os eunucos, destacando que a vida de celibato é um dom especial para alguns. Algumas pessoas trazem crianças para que Jesus as abençoe, mas os discípulos as repreendem. Jesus, porém, diz: deixem as crianças virem a mim, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Ele impõe as mãos sobre elas, e as abençoa, reforçando o valor da pureza, humildade e confiança das crianças no reino de Deus. Um jovem rico se aproxima de Jesus, perguntando o que deve fazer para obter a vida eterna. Jesus primeiro lhe diz para obedecer aos mandamentos, citando alguns deles, como não matar, não adulterar, honrar os pais, e amar ao próximo. O jovem responde que já segue esses mandamentos, e pergunta o que mais lhe falta. Jesus lhe diz que, se quer ser perfeito, deve vender seus bens, dar aos pobres, e segui-lo. Entristecido, o jovem vai embora, pois tinha muitas riquezas. Este encontro enfatiza o perigo das riquezas e a dificuldade de seguir a Deus, quando o coração está preso aos bens materiais. Após o jovem partir, Jesus comenta com seus discípulos: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, surpresos, perguntam quem então pode ser salvo, ao que Jesus responde que para os homens é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis, indicando que a salvação é uma obra divina. Pedro então pergunta: o que será dos discípulos, que deixaram tudo para seguir Jesus? Ele promete que, na renovação de todas as coisas, eles se sentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus também garante que todo aquele que deixar bens, família, ou terras por causa de seu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O capítulo termina com a famosa frase: muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros, sugerindo que as recompensas no reino dos céus são baseadas em valores espirituais, não terrenos. Casamento e divórcio. Jesus reafirma a importância do casamento como uma união sagrada, que não deve ser rompida, exceto em casos de infidelidade. A discussão mostra a seriedade do compromisso matrimonial, segundo o plano de Deus. As crianças no reino dos céus. A atitude de Jesus em relação às crianças destaca a necessidade de humildade, inocência e fé simples para aqueles que desejam entrar no reino de Deus. O jovem rico. O encontro com o jovem rico ilustra a dificuldade que as pessoas têm de abrir mão de suas riquezas e confiar totalmente em Deus. Jesus mostra que o verdadeiro discipulado requer sacrifício e desapego dos bens materiais. Riqueza e salvação. A conversa sobre a riqueza reflete como os bens materiais podem ser um obstáculo à salvação, mas Jesus lembra que a graça de Deus torna possível o que é impossível para os homens. Mateus 19 oferece ensinamentos profundos sobre o casamento,
a pureza espiritual das crianças, e o desapego das riquezas materiais. Jesus reforça que o reino de Deus exige compromisso total, humildade, e a disposição de deixar para trás as coisas terrenas, para seguir o caminho de Deus.